A gente é tão pequenininho, fica tão escondido no meio da Bíblia, né, irmãos? É igual o Ruth, né? Mas é poderoso, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça vós todos, ó povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia, glória a Deus. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar então pelas vidas que foram apresentadas. O sogro do pastor, o irmão Gessé. Qual mais que foi apresentado? O Caleb. Mais alguém que queira nessa noite apresentar alguém? O Henrique, o Jorge. Amém? O Ailton, né? Não podemos esquecer também, que está enfermo. E assim você nesta noite, Deus toca no teu coração, apresenta. Deus está nesse momento ouvindo a nossa oração. Israel vivia um tempo de ouro de avivamento. A casa de Deus se encheu com a glória do Senhor. Porque Deus disse que encheria aquela casa da sua glória. E o povo se alegrou, e o povo cantou, e o povo festejou com o rei, porque o Senhor e a sua glória estavam presentes naquele tempo. Aleluia, Deus. Mas o povo de Deus tem seguido um caminho certo, um projeto certo que Deus determinou. Mas infelizmente o povo de Deus nunca foi firme com o Senhor. O povo de Deus às vezes caía em tentação e se começou a perverter a casa de Deus, o templo de Deus. E Deus olhava do alto dos céus e já não podia contemplar mais aquela casa como a primeira glória. Parece que ali estava um deserto, ali não se ouvia glória a Deus. O Senhor está dizendo nesta noite: a minha glória está neste lugar. Cadê a glória do povo de Deus nesta noite? Ele está aqui. Esta casa nesta noite está cheia da glória de Deus. E Deus então, no alto dos céus, não contemplava mais a sua casa com aquele amor e aquele carinho que ele tinha, aquele zelo pela sua casa. Porque Deus se alimenta de avivamento, de glória, de aleluia. Deus se enche com a nossa glorificação. É o alimento de Deus. E Deus já não estava mais se alimentando. Deus estava se entristecendo com a sua casa. E assim Deus é, irmãos. E Deus permite que aconteçam as coisas. E então Deus no alto dos céus permitiu que o rei Nabucodonosor levantasse contra o povo de Israel e assolasse a sua casa, e destruísse a sua casa, e acabasse com aquele templo que outrora era uma adoração genuína ao Deus de Israel. Nesta noite eu estou pregando neste lugar, e porventura nesta noite eu posso estar pregando para alguém que já viveu
Senhor está dizendo nesta noite: a minha glória está aqui nesta noite, o meu Espírito está aqui nesta noite, eu estou enchendo nesta noite esta casa com a minha glória. Aleluia. Sabe, queridos, Nabucodonosor levou toda a casa do Senhor, todo o povo do Senhor, cativo para a grande Babilônia. E ali agora, em terras distantes, cativos, prisioneiros, aí se foi de vez a glória do Senhor. Agora aquele povo estava triste, já penduraram os seus instrumentos, quem sabe nas canteiras, nas cantoneiras das casas, nos umbrais das portas. Já não tinha mais vontade, o avivamento foi embora. Agora eles estão cativos nas mãos de Nabucodonosor. Agora a saudade da Terra Santa é grande, mas não se pode voltar mais ao tempo da primeira glória. E agora tem que ficar cativo e submisso ao inimigo. E aí então o povo reúne forças e cria um pequeno avivamento, como o pastor disse nesta noite. Uma pequena chama já foi o suficiente para aquele povo começasse a lembrar do tempo em que eles estavam com a glória do Senhor, do templo de Salomão. Então se voltava naquele momento ao passado, ao primeiro amor, às delícias do primeiro amor. Então o Espírito Santo começava a contagiar mesmo lá na casa do inimigo. E Deus do alto dos céus mais uma vez ouviu o seu povo. E Deus está dizendo isto nesta noite para mim e para você. De repente, Nabucodonosor destruiu a sua casa espiritual. Há quanto tempo ele destruiu a glória da tua casa espiritual? E você não sente mais desejo, não é mais avivado. Sumiu a vontade de cantar, de louvar, de glorificar. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: se levanta a igreja, porque o tempo chegou. Aleluia, glória a Deus. A última casa será maior do que a da primeira. E hoje, aleluia, glória a Deus, aleluia. Casa, aleluia. Deus jamais vai desamparar o seu povo. Deus jamais vai abandonar o seu povo. Ele nunca abandonou. Mas é que às vezes, irmãos, o povo de Deus merece o castigo. Às vezes merece o desprezo. Às vezes merece um pouco que Deus se afaste e deixe ele entender o quanto é difícil viver longe da glória de Deus. O quanto é difícil viver longe da presença de Deus. De repente tem pessoas que estão distantes da presença de Deus há muito tempo. Já não sentem mais vontade de dobrar o joelho, de falar com o Senhor em oração. Às vezes tem pressa para tudo neste mundo, não sobra um tempo para Deus. Estão vazios de si mesmo. E o Senhor do alto dos céus está se lembrando de quando você glorificava, de quando Ele tinha uma igreja viva, aquela igreja que glorificava. E esta igreja está aqui nesta noite. Deus tem prazer em olhar nesta noite do alto dos céus e contemplar os seus filhos que estão aqui hoje no tempo de avivamento, dentro da igreja Assembleia Adonai. Não é placa, mas é Cristo que está dentro de mim e de você nesta noite, que faz o avivamento. Sabe o que é isso? Mas após 50 anos de cativeiro, então Deus levanta o rei Ciro. Uma ditadura, né? Ficamos 30 anos na ditadura militar, né? Quem se lembra? Eu era moleque, mas eu me lembro como era terrível. Garcia deve lembrar bem, né, Garcia? A ditadura militar demorou 30 anos. Eles ficaram 50 anos cativos. E quando saiu da ditadura militar foi uma festa, né? Democracia. Hoje nós temos livre-arbítrio. E esse povo agora saiu da ditadura, saiu do cativeiro. E esse povo retorna para sua casa. Esse povo agora tem de novo a sua casa de volta. Mas os anos que ficou no cativeiro foi deixando o povo de Deus tímido, apagado.
A chama foi desaparecendo. E agora eles voltam para casa. E apenas 16 anos eles começam a reconstruir o templo novamente, que tinha sido assolado. 2 anos eles fazem o alicerce do templo, a estrutura, e para. Eles estavam mais preocupados com as suas casas, com os seus afazeres, do que com o templo e com a obra de Deus. E Deus está falando nesta noite, neste lugar, para mim e para você. Qual tem sido o seu zelo pela casa do Senhor, pela obra e pelo reino do Senhor? Você tem se preocupado às vezes tanto com a tua casa, com o teu emprego, e tem se esquecido da casa do Senhor, tem se esquecido do seu ministério que Deus entregou nas tuas mãos. Às vezes você é um levita, mas esse levita não canta, esse levita não glorifica mais, este levita está estacionado. Talvez você é um missionário, mas você não prega mais, é um diácono, mas não prega mais. Por quê? Porque não tem colocado o seu ministério à frente do Senhor dos Exércitos. Jamais alguém que foi dado o ministério, ele pode ficar enterrado. Jamais. Ele tem que apresentar o Senhor, pedir avivamento ao Senhor, trabalhar na obra e na seara do Senhor. Mas esse povo estava parado. Então o Senhor levanta um profeta, um homem de Deus. Assim como nesta noite eu estou falando para vocês com o nome de Deus neste lugar. Nesta noite eu estou falando palavra de Deus neste lugar, dizendo que Nabucodonosor às vezes invadiu a tua casa espiritual. Hoje simboliza Nabucodonosor o inimigo de nossas almas, aquele que não quer. Hoje a glória da segunda casa somos nós somos o templo do Espírito Santo. E de repente Nabucodonosor te invadiu a tua casa e tirou de você. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, através de mim, como homem de Deus e como profeta, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, glória a Deus. Amém? É tempo de avivamento do Senhor. É tempo de receber as promessas de Deus. E o profeta então pega aquele povo, pega o sacerdote, pega o governador, diz: olha, Deus está mandando. O que é isso, gente? Cadê a vontade de vocês? O que está acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus não tem mais coragem. O povo de Deus está tímido. E Deus está dizendo que Ele não vai multiplicar a sementeira, que na roça nada vai dar certo, que nem mesmo as vossas esposas vão dar a luz como é que preciso dar, porque o Senhor está de uma forma encolhendo a mão para vocês. E o Senhor está dizendo: vamos colocar a mão no arado, vamos esquecer um pouco o nosso eu, a nossa casa, e vamos edificar a casa do Senhor. Vamos levantar aquilo que é do Senhor. Vamos ter um avivamento novamente da casa do Senhor. Porque assim o Senhor vai fazer a terra fértil, as vossas esposas vão ter mais filhos, e assim o Senhor vai multiplicar a sua nação novamente. Tudo estava parado, o Senhor não estava abençoando aquele povo. De repente, nesta noite, eu estou pregando para alguém que diz que tudo está travado, tudo está parado, nada dá certo. E o Senhor está dizendo nesta noite: comece um avivamento na tua vida, comece uma busca espiritual na tua vida, comece uma entrega especial para o Senhor na tua vida. Comece a pedir ao Senhor que venha encher a tua casa espiritual, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí o povo acordou, o povo se levantou. Às vezes precisa de um chacoalhão, irmãos. Às vezes o povo está adormecido. Às vezes o povo já não consegue mais glorificar. Está uma igreja morta. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite: igreja do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Igreja do Senhor, busca o Senhor, porque a glória da segunda casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus sempre tem algo maior, irmão. Não importa o que ficou lá atrás. Tudo bem, era grande, era bonito, era maravilhoso, mas Deus tem coisa melhor para mim. Aleluia, glória a Deus. Deus tem um novo avivamento para mim e para você. Aleluia, Senhor. Deus tem muito mais glória para nossas vidas. Edificar o templo do Senhor.
E a glória do Senhor encheu aquela casa de uma forma maior do que a da primeira. Porque é assim, irmãos, porque Deus promete. Se Ele está prometendo que vai ser maior, é porque vai ser maior. Mas quando o profeta Ageu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, profetizava esta segunda casa, que Deus encheria a glória no seu templo, ele aqui estava dizendo de algo muito mais especial. Há quantos mil anos atrás ele já estava profetizando a vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava profetizando que Deus encheria o segundo templo com a sua glória de forma maravilhosa. Mas ele já estava mostrando para esta igreja que está aqui hoje, de que viria um muito maior do que todos que haviam vindo, que não teria maior do que esse. Ele estava aqui profetizando a vinda do Filho de Deus. E hoje nós estamos vivendo a glória da segunda casa suprema, porque Jesus Cristo é maior. Está aqui quem é maior do que Moisés, do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, que é Jesus Cristo de Nazaré. E esse Jesus Cristo, como segunda casa, ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo, derrubou todas as barreiras, ele quebrou todos os sacrifícios, ele tirou todos os impedimentos. Talvez você ache que hoje é difícil servir a Jesus, então você não poderia ter vivido no Velho Testamento. Seria apedrejado, não teria a mínima chance, porque hoje, debaixo da graça de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos livres do pecado. Aleluia! Hoje, debaixo desta graça poderosa, nós somos mais do que vencedor. Hoje, você tem livre acesso ao trono de Deus, mediante a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é o tempo da glória da segunda casa de Deus, e é o tempo mais fácil que tem de se chegar a Deus. Eu sempre brinco, né? Que a salvação é muito mais fácil do que tomar um copo com água. É tão fácil a salvação. Mas às vezes o homem torna a mulher, torna a salvação tão difícil. Ele coloca tanto obstáculo, tanta dificuldade, que ele acaba se afastando da glória e da presença de Deus. Ele se afasta por tão pouco, por coisas mesquinhas, por quinquilharias. E Deus está dizendo assim: é de graça, não te custou nada. Tudo que precisava fazer eu fiz na cruz do Calvário. Você não precisa fazer sacrifício nenhum mais. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa fazer nada. Você tão somente precisa me aceitar como único e suficiente Salvador, descer as águas do batismo e seguir até o fim e será salvo. É difícil? É muito fácil. Mas na maioria das vezes existem mestres que estão pregando o Evangelho e colocando fardos de 500 a 1000 quilos nas costas das ovelhas. Não tem carregado nem ele mesmo, nem serve. Mas isso não acontece aqui nessa igreja, viu? Porque aqui nós pregamos a um Cristo ressurreto. Porque aqui nós não pregamos a placa da igreja Adonai. Aqui salva porque Jesus está aqui. Mas aqui nós pregamos a Cristo verdadeiro. Glória a Deus! Não importa se você vai ficar conosco, importa que você seja salvo em Cristo Jesus. Queremos que você fique aqui conosco até que Cristo venha, mas queremos muito mais que você seja salvo. É isso que é importante, irmão. E no dia de Pentecoste, aleluia, estávamos discípulos reunidos naquele cenáculo maravilhoso, e veio do céu um vento impetuoso. Este vento está aqui nessa noite, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E desceu como línguas repartidas. Sharai me canta lá. Aleluia, glória a Deus. E foram tomados pelo Espírito Santo.
em línguas repartidas, e se tornou tempo de avivamento para a igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. De uma maneira tão fácil, que até eles mesmos ficaram pasmos. Nem eles mesmos esperavam que seria tão fácil. Mas o Espírito Santo desceu naquele lugar, encheu a glória, encheu com a sua glória as casas espirituais que estavam ali, a vida dos apóstolos, e começou a igreja de fogo a caminhar. E a igreja de fogo está caminhando, e a igreja de fogo chegou até hoje, porque homens valentes e não covardes não temeram, enfrentaram a ira do rei, enfrentaram as arenas, os leões, enfrentaram tudo que se precisava enfrentar, porque Nabucodonosor continuava tentando secar a glória da casa de Deus. Mas ele é perdedor. O sangue que descia dos cristãos, que jorrava na terra, brotava como semente, e cada vez mais a igreja crescia, e cada vez mais a igreja aumentava. E eles viam que não podiam mais combater, porque quanto mais eles combatiam, mais a igreja crescia. Porque é assim que Deus faz, irmão. Não adianta jogar pedra na obra de Deus. Não adianta, quanto mais pedra se joga, mais a obra de Deus cresce, mais a glória de Deus aparece, mais o avivamento chega para a casa de Deus. O diabo se levanta de forma tremenda nos últimos dias, principalmente para ferir a igreja do Senhor, para acabar com a glória do Senhor, para tirar o avivamento do Senhor. Mas ele se levanta para cair. Todas as suas investidas ele vai por terra e ele perde a batalha. Quem se lembra, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, acho que os irmãos devem lembrar melhor do que eu, se criou uma lenda, né? Livros, filmes, histórias de um bruxinho chamado Harry Potter. Crianças, as nossas crianças estavam sendo contaminadas, porque o inimigo estava atacando, infiltrando, levando para a escola, e automaticamente chegando nas casas dos cristãos. E as crianças cresciam adorando aquele bruxinho, assistindo filme, lendo livros. E o príncipe deste mundo tentando ganhar a batalha. E sem contar os demais que se levantam na televisão, para tentar tirar o foco da igreja, para tentar, principalmente contra as crianças, contra os nossos filhos. Por quê? Porque os nossos filhos, irmão, é o que eles são? Eles são a herança da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, qual que vai ser a herança da igreja? A igreja vai se acabar, a igreja vai falir, e o inimigo sabe disso. Os velhos vão morrer, os novos vão continuar a obra. Então ele tenta minar as crianças, nossos filhos, com todo tipo de maldição, tentando tirar o avivamento dentro da casa, tirar a glória dentro da casa do Senhor. E o inimigo estava tremendo, usando isso. Mas Deus usa quem Ele quer, e levanta quem Ele quer, e a hora que Ele quer. Ele não levantou esse rei para tirar o povo? Será que ele não poderia levantar até Nabucodonosor? Ele levanta quem Ele quer. E ele levantou e inspirou um ator de cinema americano chamado Mel Gibson, isso mesmo, que fez a paixão de Cristo como jamais o mundo havia conhecido. Mostrou o sofrimento de Cristo perto do que Ele passou, porque até então se via o sofrimento de Cristo como chibatadas que nada tinha sentido, que não cortava, que não feria, que não machucava. E Ele levantou um filme onde mostrou perto da essência da verdade do que Cristo passou por amor de mim e de você. Em apenas 3 noites se evangelizou o mundo inteiro. Todas as salas de cinema, pessoas saíram chorando quando assistiam aquele filme, emocionadas. Por quê? Porque impactou a terra inteira. E ele derrotou em 3 noites esse bruxinho maldito. Ele tirou a visão e colocou. Aleluia! Glória a Deus.
Você entende o mistério? Deus jamais vai perder uma batalha. E se precisar de levantar alguém grande, Ele vai levantar quem Ele quer. Porque a Bíblia diz que levanta quem Ele quer e a hora que Ele quer. Se eu e o pastor Gerson não tinha como ser levantados para criar algo grande assim, Ele levantou aquele homem, aquele produtor, e evangelizou o mundo em 3 noites. E mostrou o poder do seu Filho amado Jesus Cristo. Pessoas se converteram ao assistir aquele filme. Pessoas reconheceram o Filho de Deus da forma como ele deveria ser reconhecido. Porque às vezes nós contamos a história, pregamos a história, mas nunca mostramos a história como foi mostrada naquele filme. Então esse Deus é o Deus do inexplicável, do inesperado. Esse Deus é aquele que continua conduzindo a sua igreja. Esse Deus é o mesmo Deus que disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E nesta noite nós somos a segunda casa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa viva do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor está aqui nesta noite para avivar a tua igreja. Aleluia. Ele está aqui nesta noite para avivar a sua igreja. Ele está aqui nesta noite para dizer para você: olha, eu continuo derramando a minha unção. Eu não parei de derramar a minha unção. O Espírito Santo está aqui nesta noite, neste lugar. O Espírito Santo se faz presente aqui. Alguém pode dizer amém? Amém. Enquanto essa irmã vai estar cantando esse hino, que você possa ouvir esse hino e refletir que da lama o Senhor tira algo precioso. E ao refletir este louvor, você vai comparar com a sua vida, como você estava e como Jesus te resgatou. E ao toque do Espírito Santo, eu quero que você venha aqui para frente. Mas é para vir com o toque do Espírito Santo, irmão. Se o Espírito Santo não tocar, pode ficar no banco. Mas se o Espírito Santo tocar nesta noite, você vai vir aqui à frente, porque o Senhor vai encher da sua glória o templo espiritual nesta noite, que somos nós. Sentir o toque do Espírito Santo, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente. Chame ande flow me ande claras. Ripalabassou me ande claras. Vai derramando a tua unção nesta noite, Espírito Santo. Olha o toque do Espírito Santo agora. Venha glorificando, irmão. É assim que Deus quer que seja enchida a tua casa. Venha glorificando nesta noite. Talvez você possa ser batizado com o Espírito Santo. É tempo de avivamento. Uma pedra qualquer, assim era eu, não tinha valor, jogado na lama. Pode vir mais pra frente. Não tinha paz. Aleluia. Bastava alguém que dizia: esse não tem jeito, é verão sem sol, coração sem amor, filho sem pai. A sociedade desprezava, dizendo: pra ele não dá mais. Eu já me sentia inexistente, ninguém me via, parecia invisível, pro mundo não existia. Só caía na real quando alguém dizia: esse já era, fica longe. Cruel realidade. Deixa o Espírito te tocar nesta noite. A mão de Deus foi lá no fundo do poço e me tirou de lá, deu sentido e transformou minha vida. Me ergueu do pó das cinzas e me fez assentar entre os grandes. No meu coração fez reinar o amor, me fez importante, arrancou a dor. Eu que era desprezado,
sobre a rocha e firmou os meus passos. No lixo fez luz, Ele me fez melhor que antes, pois é da dama que vem o diamante. Do lamaçal do pecado o Senhor te tirou. Hoje você é uma joia preciosa para Cristo. Deixa o Espírito Santo te tocar nesta noite. Aonde você está? Eu já me sentia inexistente, ninguém me via, parecia invisível, pro mundo não existia, só caía na real quando alguém dizia: esse já era, fica longe, cruel realidade. Aleluia, Deus. A mão de Deus foi lá no fundo do poço e me tirou de lá. Deu sentido e transformou minha vida.